Hoje eu estou com um tema super interessante. Eu vou falar a respeito de uma dúvida, né, que o pessoal tem muito, que é um obstáculo para a maioria dos devs em início de carreira, pessoas que estão começando na carreira, sempre costumam me perguntar: Castilho, como que eu sei se eu estou preparado para conseguir meu primeiro trabalho? Como que eu sei se eu já estou preparado para me candidatar para uma vaga de desenvolvedor júnior? Bom, a primeira coisa que você tem que saber sobre como saber se você está preparado ou não para o mercado cara, primeiro, você tem que saber que, velho, você não tem que estar 100% preparado para entrar no mercado. Mas tem algumas coisas que você tem que sim saber fazer e eu vou discorrer a respeito disso aqui agora com você. Mas para começar, uma coisa que você já tem que saber você não é obrigado a saber fazer tudo o que as empresas pedem para que você saiba, principalmente nas vagas de desenvolvedor júnior. Eu não sei, provavelmente você não sabe, porque isso aqui é uma dúvida que a galera tem em geral. Os RHs, na maioria das vezes, os RHs das empresas de tecnologia, eles não estão tão preparados para fazer uma seleção de desenvolvedores como deveriam. Então, muitas vezes, eles acabam pedindo mais experiência do que o que, de fato, é a realidade para um desenvolvedor júnior. Muitas vezes, as vagas de desenvolvedor júnior acabam pedindo conhecimento e experiências que somente desenvolvedores plenos vão ter. Mas isso você vai sacar e eu vou dar umas dicas para você nessa live hoje para você identificar isso e para você saber contornar essa parada. Porque, isso aí, desde a época que eu comecei a programar, eu enfrentava esse dilema já. E, olha que eu comecei, foi lá em 2007. Né? Então, em 2007 que eu comecei a programar. E lá, quando eu comecei, cara, a gente tinha esse desafio. E mesmo hoje, a gente continua tendo esse desafio. Então, o que acontece? Como os RHs costumam pedir muito mais conhecimento do que de fato um programador júnior precisa saber, você tem que já estar ligado nisso e já saber que você não é obrigado a saber tudo. Entretanto, uma coisa que você precisa identificar nas vagas o que de fato é crucial, o que a empresa acredita ser crucial. A partir do momento que você identificar isso, você começa a realmente conseguir se preparar e saber se você está realmente preparado para o mercado. Bom, eu vou te contar aqui agora como que eu fiz no começo da minha carreira para lidar com isso, para eu conseguir a minha primeira vaga. Então vamos lá. Quando eu comecei, em 2007, né, eu me formei na faculdade de Ciência da Computação em dezembro de 2006. E quando eu me formei na facul, durante a minha faculdade, o que eu fiz para me preparar para o mercado? Eu estudei Java por conta, não foi pela faculdade. Eu fiz TCC, e o meu TCC eu procurei fazer com muito carinho e levando em consideração que eu fosse vender aquele software do TCC. Tá? Então, eu levei a parada muito a sério. E isso, de certa forma, me ajudou bastante a me preparar para o mercado. O que eu percebi? Né? Quando eu fui me candidatar lá para a primeira vaga de trabalho, teve algumas coisas que eu saquei que brilharam os olhos das empresas onde eu fiz entrevista. Quando eu falo assim, brilhou os olhos, do tipo, eu pude escolher onde eu ia trabalhar. Eu não tive que aceitar qualquer trabalho. Tá? Não tive que aceitar qualquer trabalho. Eu pude escolher. No meu primeiro trabalho, eu pude escolher onde que eu realmente queria trabalhar. E o que me proporcionou isso foi o quê? Primeiro, eu tinha tirado já a minha primeira certificação de programador. A certificação de programador Java. Eu já havia tirado ela na faculdade. Enquanto eu estava na facul, eu estudei por fora,
fui lá, fiz a prova e passei, peguei meu certificado internacional de programador Java. Só que eu nunca tinha trabalhado com Java assim profissionalmente, ganhando grana com isso. Mas durante a facul eu fiz um projeto, que era o meu projeto de TCC, onde eu desenvolvi ali um projeto de um aplicativo que era um sistema de automação de pedidos para dispositivos móveis, para restaurantes, lanchonetes, né? E eu desenvolvi esse projeto como se ele fosse mesmo ser vendido, e a minha ideia era realmente vender esse projeto. E aí o que eu fiz? Eu desenvolvi esse projeto com muito carinho. Então, eu estava estudando sobre padrões de projeto, eu apliquei padrões de projeto já ali no meu sistema, eu não era o cara que manjava de tudo, o meu projeto estava meio Frankenstein, porque ele fazia um monte de coisa mirabolante para poder resolver o problema de entregar o que um sistema de automação de pedidos precisava entregar. Então, assim, eu conseguia fazer um monte de coisa meio Frankenstein, meio que cheio de gambiarra, porque afinal eu era um programador novato, mas é essa que é a sacada que eu quero te dar. O que você de fato precisa saber para você conseguir chegar lá numa empresa e falar, cara, eu vou me candidatar e eu tenho chances de passar. O negócio você tem que conseguir, por conta própria, desenvolver alguma coisa, algum sistema útil. Mesmo que você não faça aquela coisa linda, aquela coisa ultra rápida, sabe? Mas você tem que conseguir ter uma parada funcional e você conseguir explicar por que você fez aquela coisa do jeito que você fez. Porque o que acontece? Quando você chega numa entrevista, já é esperado que um desenvolvedor júnior, um novato, ou alguém que está se candidatando para estágio, não vai manjar. Por quê? Você está começando. Então não vá achando que você tem que manjar, mas você tem que ter ideias. E você tem que saber defender as decisões que você tomou para fazer o que você já fez. Então, por exemplo, provavelmente, quando você for passar por uma entrevista aí de desenvolvedor júnior ou para estagiário mesmo, o entrevistador vai te perguntar, pô, o que você já fez? Ele vai querer saber qual que é a experiência que você tem com as ferramentas que você vai trabalhar nessa empresa. E quando eles falam de experiência, experiência cara, o que você já fez? Onde você já aplicou o seu conhecimento com isso? É isso que você vai ter que demonstrar para o entrevistador. Então, quando você tiver num ponto de que, cara, você consegue fazer um projeto, mesmo que Frankenstein da vida, não é aquela coisa mais linda do mundo, não é aquela coisa mais rápida do mundo, mas você consegue fazer ele completo. Nem tão completo, tá? Mas eu falo assim, utilizável. Você consegue fazer um sistema útil que dá para utilizar, mesmo que aos trancos e barrancos, mas é útil e que resolve um problema do mundo real. Quando você consegue fazer isso e você consegue defender as decisões que você tomou para usar, por exemplo, por que você usou JDBC, por que você aplicou determinado padrão de projeto aqui, por que você estruturou o seu sistema assim, a partir do momento em que você consegue defender as suas decisões em cima disso, cara, as suas decisões não têm que ser 100% certas. Poderia, sim, talvez, e com certeza ter sido feito da melhor maneira. Mas enquanto júnior, enquanto estagiário, o fato de você saber defender o porquê que você tomou aquela decisão, já está ok. Já conta, isso já conta como uma experiência. O cara vai sacar que você teve uma boa intenção. Talvez você não tinha tanto conhecimento para fazer algo melhor, mas você fez o melhor que você pôde com o conhecimento que você tinha. E o que interessa para as empresas quando elas vão te contratar primeira coisa que um cara que vai te contratar quer saber se você pode se virar sozinho. No sentido de, cara, se você não sabe desenvolver aquela parada, você tem que, no mínimo, ser um cara que consegue pesquisar e se virar nos 30 para, pelo menos, não ficar travado ali. Buscar conhecimento, né? Para poder resolver o problema que foi dado para você. Você não vai fazer isso sozinho na empresa. Você vai ter sempre pessoas sêniores para poder te apoiar, te orientar, te dar dúvida, tirar as dúvidas suas,
falar, pô, pesquisa isso aqui, ó, aqui tem um exemplo que você pode, de repente, utilizar, mas a parada é, você não pode ser, por exemplo, se você está num ponto que você só consegue resolver um problema copiando um trecho de código, colando e alterando, sem entender exatamente o que ele faz, cara, você não está pronto para uma vaga de trabalho. Se você ainda copia código, cola e só consegue resolver problemas desse jeito, você tem que estudar mais. Porque o ideal é que você já consiga entender, pelo menos isso. Não tem problema você copiar e colar. Cara, mesmo eu como sênior, cara, mesmo hoje, tipo, eu preciso às vezes resolver alguma coisa, cara, ninguém tem que saber tudo de cabeça. Você bateu no Google, você fala, tá aqui o caminho. Você olha para aquele exemplo e com base no exemplo você desenvolve o seu. Tá tudo bem, mas você não tem que ser o cara que vai conseguir resolver só copiando o código, colando e torcendo para aquela parada funcionar e resolver o seu problema. Você tem que ter a capacidade, pelo menos, de olhar um código, entender e conseguir adaptar ele para resolver o seu problema real. Aí você vai falar, poxa, Castilho, mas as empresas pedem um monte de framework, as empresas pedem para a gente saber um monte de coisa. Cara, uma coisa que você tem que botar na sua cabeça é o seguinte. Primeiro, para você se tornar um desenvolvedor Java bom, você tem que saber a base de programação. Se você não souber a base de programação, não adianta você sair estudando frameworks, não adianta você sair estudando ferramentas. Por quê? Você vai continuar empacado sem conseguir desenvolver nada, sem ter que fazer copy-paste. Então, reforça a sua base. E reforçar a base, um bom caminho para isso é você se preparar para uma certificação de programador Java. Procura aí, tem livros para te preparar para isso. Se você começar por aí, você constrói uma base legal, e aí a partir do momento que você fala, beleza, agora eu vou fazer um projetinho aqui, pode ser um projeto tipo de estudo mesmo. Você, de repente você não está fazendo faculdade, não tem problema, você não precisa ter faculdade para entrar no mercado de desenvolvimento. O que você tem que conseguir fazer é, de repente, um amigo seu que tem uma empresa, o cara talvez nem está precisando de um sistema, mas você vira e fala, cara, eu queria desenvolver um sistema aqui para poder testar, para eu poder aprender. Você não tira umas dúvidas minhas? Tipo, vai lá, por exemplo, conversa com o cara da padaria que você conhece. Como funciona o caixa da padaria? Eu estou querendo desenvolver um sistema para o controle do fluxo de caixa. Ou um sistema do PDV, por exemplo, para o caixa. E você vai lá e conversa com o cara, entende como funciona, o que o sistema tem que fazer, o que o sistema não tem que fazer. E aí, com base nisso, você vai lá e constrói o seu sistema. Pode ser um sistema Frankenstein, não tem problema. Mas o que importa é, você tem que ser o cara que vai atrás, pega um problema, consegue entender e desenvolver alguma coisa. Não precisa ser a melhor coisa do mundo, mas você tem que ter essa proatividade de buscar, de ser curioso, de buscar entender os problemas e aí transformar isso numa solução, por exemplo, com uma linguagem de programação Java. O fato de você fazer isso é o que vai te dar um feeling para você conseguir depois conseguir um trabalho. Porque no dia a dia de um programador Java é assim, cara, você vai receber problema, aí você vai ter que pesquisar quais são as ferramentas possíveis para você resolver aquele problema. Por exemplo, eu preciso fazer um sistema web. Vai ter que ser web? Você vai pesquisar quais são os frameworks de web. Vai ter que ser mobile? O que eu vou ter que usar aqui para poder fazer mobile? Entendeu? Cara, vou ter que, de repente, fazer uma integração com uma impressora fiscal. Cara, como que eu faço isso? Você não é obrigado a saber fazer tudo. O que você tem que saber é, uma vez que você tem a base de programação sólida, você vai procurar os frameworks necessários para você resolver determinado problema. O fato de você saber que a coisa funciona assim, isso te dá uma flexibilidade para você, enquanto programador, resolver os problemas do dia a dia. Porque é assim que a gente funciona, cara. Como que você sabe que você está preparado ou não para realmente entrar no mercado? Cara, você tem que conseguir fazer um sistema, pelo menos um sistema
qualquer útil. Que seja, mesmo que seja Frankenstein, não tem que ser a coisa mais linda do mundo, mas tem que ser uma coisa útil. Se for web, se for mobile, não importa. O que importa é você fazer alguma coisa útil. E aí, você vai para a entrevista já preparado, cara, para apresentar. Fala, pô, já fiz isso, fiz aquilo, e eu fiz assim, assim, assado por conta disso e daquilo. E você, de fato, explica por que você fez do jeito que você fez. O fato de você fazer isso vai mostrar para o entrevistador o que você, de fato, fez e, principalmente, vai demonstrar que você é uma pessoa que corre atrás, que vai atrás das coisas, que busca conhecimento e que sabe se virar. Talvez você não é o cara que vai fazer o código mais lindo do mundo, mas não é esperado isso de um júnior. Não é esperado isso de um cara que está começando. Ok? Então, o que você tem que estar preocupado é conseguir fazer alguma coisa útil. Não adianta você achar que você vai chegar lá, por exemplo, no trabalho, pô, vou viver de copy-paste, cara. Se eu precisar fazer isso, eu vou lá, pego um código no Google, copio, colo e já era. Velho, sai dessa. Se tu tá na pegada de copia e cola código ainda, desencana. Não vai rolar para você. Você tem que sair dessa. Você tem que saber fazer alguma coisa. Não tem problema você olhar um código de referência e precisar, talvez, olhar e pesquisar API. Isso aí é normal, cara. Até a gente, como sênior, como arquiteto, a gente faz essas pesquisas. No dia a dia, você não é proibido, por exemplo, no ambiente de trabalho, de usar o Google. Você não é proibido de pesquisar. Inclusive, é esperado que você faça isso. Porque o fato de você pesquisar, procurar e ler conteúdo enquanto você está trabalhando é de boa, é normal, faz parte do dia a dia de desenvolvedor. Claro, você não vai passar o dia inteiro estudando, mas, cara, pô, rolou uma dúvida, você vai lá, pesquisa e vai lá e resolve o que você tem que resolver, entendeu? Não tem problema. O problema é você ser aquele cara que só vai conseguir copiar o código pronto, colar e falar, putz, não funcionou e você não consegue adaptar o negócio para o seu cenário real. Aí ferrou. Então, é isso, galera. O que vocês têm que saber é desenvolver um código. Então, como que é? Qual que é o próximo passo? O que você tem que fazer, né? Então, para poder conseguir se preparar? Cara, primeiro, estuda a base de Java. Pô, depois você vai desenvolver um sistema, não vai querer fazer um negócio muito mirabolante. Por exemplo, faz um sistema web, se desafia a fazer alguma coisa usando web, e aí você vai e pesquisa as ferramentas que você precisar aprender para resolver o problema que você precisa. Ok? Não importa, você vai tomar as decisões com base no que você sabe. E é isso que interessa. Mas você faz alguma coisa. Você não pode ficar parado aí esperando a coisa cair do céu. Vai lá, pesquisa, estuda e põe em prática. Esse é o principal. O fato de você fazer um projeto, qualquer que seja ele, é o que vai te botar na frente de qualquer outra pessoa. Por quê? Tem um monte de gente que acha que vai pegar, vai conseguir simplesmente ir lá e ficar enrolando no trabalho e vivendo de copy-paste, cara. Não vai rolar, pois você vai ser demitido. O negócio é, saiba desenvolver, saiba adaptar o código, saiba fazer alguma coisa útil de ponta a ponta, mesmo que não seja a mais linda do mundo, mas faça algo útil. Ok, turminha? Então, bora lá. Eu quero ver as dúvidas da galera. Uma coisa, assim, que eu sei que o pessoal acaba reclamando muito é, pô, Castilho, mas, cara, como que eu faço? E no caso das vagas que pedem um monte de coisa? Cara, é o que eu falei já na live. Você não é obrigado a saber tudo. O que você tem que ter um olho assim afinado é, se várias empresas estão pedindo determinado conhecimento, cara, pô, por que não você pesquisar a respeito e encaixar isso no seu projeto de teste? Fazer um testezinho, fazer alguma coisa no seu projeto próprio, usando aquela coisa, para você ter já um tato com aquela tecnologia. E aí, isso vai te dar, por exemplo, preparo já para você conseguir seu primeiro emprego. Você não tem que ser ninja, não. Porque quando eles falam
citam que você tem que ter experiência naquela coisa, cara, você tem que saber o que é aquela coisa e é esperado que você já tenha feito alguma coisinha com aquilo. Porque na prática, tipo, no dia a dia, quando você vai aplicar sei lá, um padrão, um framework no seu projeto, ele vai ser específico para o projeto, você vai acabar tendo que estudar coisas ali para fazer coisas específicas. Criar algumas soluções específicas desse projeto. Então, o que importa é você já ter tido contato e já ter feito alguma coisa com aquilo. Isso eu estou falando para desenvolvedor júnior e para estagiário. Tá? Não estou falando para um pleno e para um sênior, não. De sênior já é esperado que o cara realmente manje daquela coisa, que ele não vai apanhar para adaptar tanto no projeto, no caso real. Mas de um júnior e de um estagiário, não. Você só espera que o cara conheça, saiba o que é. Ele já tem que ter um norte, né? Do como começar, pelo menos, a usar aquela coisa. Então, primeiro passo, começa pela base. Estuda a JDK. Vai pegar um livro que seja preparatório para certificação, por exemplo, para você entender profundamente as partes principais da linguagem. E depois você parte para os frameworks, tá?